Olá pessoal, bom dia, paz seja convosco. Estou passando aqui nesta manhã para lhes felicitar uma quarta-feira abençoada, que as mãos de Deus elas possam estar sobre a tua vida nesse dia. Eu creio que esse é mais um dia que nos deu o Senhor, por isso devemos nos alegrar nele, devemos nos regozijar no Senhor, porque Ele é a força que nos motiva. Eu quero desejar a você um dia abençoado, um dia cheio de paz, um dia onde o Senhor nosso Deus, Ele venha ter a primazia em nossas vidas. Eu quero convidar você nesta manhã para nós refletirmos um pouco na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você, o tema é amor. O amor de Deus que deve estar presente em nossas vidas. Jesus ensinou aos seus discípulos que um dos distintivos dos discípulos seria o amor. Ele disse: nisso conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Este sentimento, ele está cada dia mais sendo reduzido e sendo substituído pelo egocentrismo. Muitas pessoas, até mesmo algumas que professam ser cristãs, elas têm deixado de praticar o amor na sua essência. O que nos identifica como filhos de Deus é justamente o amor. A maior prova do amor que nós temos é o amor de Deus que Ele demonstrou por cada um de nós. É o amor que não impõe condições, é o amor que não impõe regras nem limite para perdoar. Esse é o amor de Deus que deve ser vivido por cada um de nós. Eu gostaria que, se você pudesse, abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde vai falar sobre o amor. Eu quero compartilhar com você esta palavra para que o teu dia venha a ser hoje um dia abençoado e que você possa, neste dia, manifestar o amor de Deus que está na tua vida. Se você tem o amor de Deus, você vai manifestar esse amor na vida da pessoa que está do teu lado, na vida do teu cônjuge, na vida do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu filho. E nós vamos aprender um pouco com a palavra de Deus nesta manhã sobre como manifestar o amor, as ações do amor que deve ser vivida por cada um de nós. Eu já convido você para acompanhar esta leitura comigo. É um assunto muito importante para cada um de nós, que somos servos do Altíssimo, nós que temos o amor de Deus em nossos corações. Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que zoa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Então vemos aqui a importância do amor de Deus em nossas vidas. Eu quero compartilhar com você, nesta manhã, 9 ingredientes do amor divino. E você pode estar se perguntando, mas como eu posso manifestar o amor na vida das pessoas? No último versículo que eu li, o versículo 13, do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que de todos os nossos itens que temos, 3 permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o maior é o amor. Por quê? Porque a fé, ela vai chegar no seu fim. Chegará o tempo que nós não precisaremos mais da fé. Porque o que é a fé biblicamente? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção daquilo que você está aguardando. E nós hoje vivemos por fé, porque estamos aguardando a manifestação do Filho de Deus, para transformar o nosso corpo mortal num corpo imortal. Quando isso acontecer, quando nossos corpos forem transformados, quando nós estivermos no reino, a fé, ela vai desaparecer. Não vai ser necessário mais nós termos fé, porque a fé nos levava a esperar aquele acontecimento. Como ele diz, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A fé é uma parte da nossa caminhada com Deus. Quando se manifestar o que é perfeito, então a fé será aniquilada, ela não mais vai ser necessária para nos salvar. Do mesmo modo, a esperança. Nós estamos na esperança de um dia poder estar com Cristo. Estamos aguardando a manifestação da salvação, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 1, versículo 5, da salvação que há de se manifestar na sua vinda. Então a esperança também, ela vai ser aniquilada, ela vai ser concretizada, porque hoje nós estamos aguardando essa manifestação dessa esperança. E o que é que nos leva a aguardar essa esperança? É a nossa fé. Quando essa esperança for concretizada, quando nós estivermos no reino de Deus, então ela não vai ser mais necessária, porque aquilo que hoje pregamos por fé, aquilo que hoje eu ensino por fé, no que está na Bíblia Sagrada, tornar-se-á realidade. Muitas das coisas que nós pregamos hoje, eu não posso mostrar
fisicamente para você. É pela fé que nós cremos. É pela fé que nós esperamos essa manifestação. A fé hoje ela é algo abstrato. A esperança é algo abstrato porque não temos como concretizar. O que é real hoje é o amor. Porque essa fé, essa esperança, eu não tenho como pegar e mostrar para você. É pela fé que nós cremos que existe um reino eterno. É pela fé que nós cremos que existe um Deus no céu. Eu não posso pegar Deus e mostrar para você. É pela fé que você tem que aceitar. Por que o amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança? Porque o amor é possível eu materializar na minha vida. O amor é possível eu manifestar na vida das pessoas. Porque o amor de Deus está em mim. É tão importante a fé. Eu quero só rapidinho aqui ver com você um texto aqui em Tiago. Onde ele fala sobre esta fé. É importante, amado, nós entendemos isso aí. Porque alguém pode estar simplesmente, crendo dessa maneira. E o apóstolo Tiago, ele faz uma pergunta intrigante aqui, que é importante para cada um de nós. Tiago, capítulo 2, o versículo 14. Saudações à irmã Lourdes Fernandes. Paz seja contigo, minha irmã, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 14 diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Olha a pergunta que o apóstolo Tiago faz. Porventura, a fé pode salvá-lo? E eu faço para você essa pergunta. A fé pode salvar? Somente crer pode salvar? E o apóstolo Tiago aqui, mais lá atrás, ele pergunta assim, crês tu em Deus? Crês tu que há um só Deus? Faze bem, diz o apóstolo Tiago, porque até os demônios crêem também e estremecem. E Tiago pergunta aqui, pode a fé salvar alguém? A fé, se não tiver as obras, ela é morta. E quando é que a fé ela tem obras? É quando eu manifesto esta minha fé. É quando a minha fé ela tem ação. Ela não pode ser uma fé morta. Ela tem que ser uma fé em ação. A fé ela tem que ser manifestada. Muitas pessoas, às vezes, elas não recebem algo de Deus porque elas têm uma fé morta. A fé delas não é aquela fé em ação. Tem que haver ação. Tem que haver a manifestação dessa fé. E o exemplo que o apóstolo Tiago lhe dá aqui é o seguinte. E se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É a pergunta que Tiago faz. Ah, mas eu tenho fé. A sua fé, ela precisa ter uma ação. A tua fé, ela precisa ter princípios para alcançar as pessoas. Está escrito que Deus é amor. Mas você vê o amor de Deus em ação. A humanidade estava caída, a humanidade estava num estado de declínio espiritual muito grande. Deus amava a humanidade. Quando foi que o amor de Deus ele teve uma ação? Foi quando ele, na sua presciência, foi quando ele, na sua sabedoria, resolveu salvar os homens através de Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário. Então você vê ali o amor de Deus em ação. E esta verdade está revelada em João, no capítulo 3, versículo 16. É um texto que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos ali o amor de Deus em ação, o amor de Deus que excede todo o entendimento, ele é manifestado ali na vida das pessoas. Quando Cristo ele se apresenta ao mundo, ele está manifestando o amor de Deus.
Porque Deus amou o mundo que deu. Veja só, Ele deu. Eu pergunto para você, o que você tem dado para manifestar esse amor? O que você tem feito para que esse amor de Deus na tua vida, ele seja, pessoas sejam alcançadas por ele? Então o apóstolo Tiago dá um exemplo aqui. Se uma pessoa vem ter com você, vem ter comigo, padecendo necessidade, e você e eu tendo para ajudar essa pessoa, e não abençoarmos a vida dessa pessoa com aquilo que ela precisa, pode ser o mantimento, pode ser o calçar, o vestir, pode ser até mesmo uma passagem de ônibus, alguma coisa parecida assim, e nós, por egoísmo, não dermos ajuda a essa pessoa e ainda termos a coragem de dizer, olha, vai-te em paz, Deus te abençoe, né? Deus vai abrir uma porta de emprego para você, vai lá, e você tendo para ajudar, e você não ajudar, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Tiago diz, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Então nós temos que prestar muita atenção, amados, na expressão do amor de Deus. E eu quero compartilhar com vocês essas 9 expressões do amor divino. Como é que você vai manifestar esse amor na vida das pessoas? E não adianta nós termos fé, como diz o apóstolo Paulo, a ponto de transportar montes. Não adianta nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício por alguém, se nós não fizermos por amor. Tudo que nós fizermos tem que ser por amor. Se não fizermos por amor, de nada aproveitará o que nós fazemos. Tem que ser por amor. E não adianta também você tentar ajudar alguém com má vontade. Não, tem que ser por amor. Tudo que você fizer tem que ser por amor. Não adianta você oferecer seu corpo como sacrifício. Não adianta você distribuir seus bens ao pobre. Tem pessoas que confundem muito o amor com filantropia, né? Muitas das vezes uma instituição ela ajuda as pessoas por filantropia, mas não é por amor. Tem que ser por amor. O amor nos leva a nos doarmos. O amor nos leva a termos um compromisso com as pessoas. E isso que é importante nós analisarmos. A expressão do amor. Não adianta dizer tenho amor, eu amo a Deus, se não amo ao próximo. Certa vez alguém se aproximou de Jesus, um mestre, doutor da lei, e perguntou para o Senhor Jesus, bom mestre, o que devo eu fazer para ser salvo? Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele perguntou quais os mandamentos. E foram citados todos os mandamentos. Jesus citou para ele, ele disse, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Jesus então chegou no ponto chave da questão. Jesus queria ver o amor dele em ação. Já que ele amava a Deus acima de todas as coisas, já que ele amava o próximo como a si mesmo, Jesus então falou para ele, vai, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, então tu terás um tesouro. Você sabe essa história, que aquele jovem que era muito rico, ele ficou triste porque ele tinha que vender os seus bens para dar aos pobres. Na verdade, o que Jesus queria ali era esvaziar aquele homem do egoísmo, porque ele conhecia os mandamentos de Deus. Ele sabia que devia amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Jesus, então, uma situação diz, olha, e ele pergunta, né, quem é o meu próximo? Jesus dá o exemplo, como todos conhecem, da parábola do samaritano. Jesus então conta uma parábola para ele. Jesus não responde a pergunta dele. Jesus simplesmente diz, olha, certo homem descia no caminho quando foi atacado por assaltantes. Roubaram o que ele tinha, espancaram ele e passou por ali um levita, olhou de largo, com a sua indiferença, foi embora, não prestou ajuda a ele. Passou também um sacerdote, e da mesma maneira, e passava por ali também um samaritano. Aquele samaritano viu o homem caído no chão, se compadeceu dele, e o ajudou, limpou suas chagas, colocou sobre seus ombros e levou até uma hospedaria,
E ali ele contratou uma pessoa e disse, olha, cuida dessa pessoa, que quando eu te voltar, se te custar mais, eu te pagarei novamente. Aí Jesus pergunta, qual desses tu acha que foi o próximo deste homem? Disse, aquele que o ajudou. Disse, pois é, da mesma maneira, também faz o mesmo. Vá também faz o mesmo. Não adianta você professar o amor de Deus, você professar uma fé em Deus. Ah, Deus é amor. Eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, o amor tem que estar em ação na tua vida. Esse amor ele tem que ser compartilhado. Esse amor ele tem que ser doado. Observe ali que tanto o sacerdote como o levita, eles eram pessoas religiosas. Eles eram pessoas que conheciam a lei de Deus. E os samaritanos eram considerados pelos judeus pessoas pagãs. Mas ele demonstrou amor. Ele demonstrou amor por aquele homem que estava caído. Muitas das vezes, uma pessoa que até mesmo não professa servir a Deus, ela até é um ímpio, às vezes ela demonstra mais amor pelas pessoas do que muita gente que anda com uma Bíblia. Muitas pessoas que têm um conhecimento acerca de Deus. E as Escrituras Sagradas, o Evangelho de João, diz que nós não devemos amar somente de palavra, irmãos, mas em ação. Esse amor, ele tem que ser um amor vivido. Tiago diz que assim como o espírito, sem o corpo está morto, assim também a fé sem as obras ela é morta. É a fé em ação. Essas obras são a fé em ação. É aquela fé que você investe. É aquela fé que você olha para as pessoas que estão ao teu lado e elas são abençoadas pelo que você tem. E eu pergunto para você, o que você tem? Você tem compartilhado com as pessoas? Esta palavra é muito forte, eu falo essas palavras a quem conhece a palavra de Deus. Se você não tem conhecimento, eu lhe peço desculpa, mas se você é um conhecedor da palavra de Deus, se você tem uma Bíblia em suas mãos, você já aprendeu que o amor de Deus, ele deve ser vivido por cada um de nós. Esse amor, ele é algo que deve ser compartilhado na vida de cada ser humano. Né? Saudações a Nara Dias, que está nos ouvindo aí. Obrigado, irmão. São palavras, não são palavras minhas, são palavras da palavra de Deus, estão escritas aqui. E nós devemos viver esse amor. E eu quero convidar você, né? A gente vai compartilhar com vocês aqui esse conhecimento, como eu falei ainda há pouco, sobre 9 ingredientes do amor divino. O texto que eu li aqui, se você não acompanhou, você pode depois ver na sua Bíblia aí. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu fiz a leitura do versículo 1 até o versículo de número 13. E eu falei aqui sobre o amor que vem de Deus. O amor que deve ser vivenciado. Repito novamente as palavras do apóstolo Tiago. Do que adianta a pessoa ela professar o amor? Eu vou ler novamente aqui o texto aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvar? A fé pode salvar alguém? Ah, mas eu tenho fé. O sacerdote que passou lá e viu o samaritano caído tinha fé também. O levita que passou lá também tinha fé, eram conhecedores. E o samaritano? Em João capítulo 4, nós vemos lá que os judeus não se davam com os samaritanos. Muitas das vezes, amados, a pessoa que tem uma Bíblia na mão, ela julga outras pessoas. Ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Mas quando se olha na prática, às vezes aquela pessoa ela pratica o amor. Ela pratica a caridade. E nós que somos cristãos, repita as palavras de Jesus, que ele disse aos seus discípulos: nisso todos conhecerão que sou meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Mas esse amor não pode ser o amor só de palavra. Tem que ser o amor em ação. Então, o primeiro ingrediente em que se pode demonstrar o amor divino é a paciência. A paciência é o amor passivo. É aquele amor que não tem pressa. É o amor sofredor. Sofre, crê, espera e suporta. Quem sabe você tem alguém na família, você conhece alguém, que muitas das vezes você espera uma mudança na vida dessa pessoa. Pode ser um filho,
Pode ser uma filha, pode ser um genro, pode ser uma nora. Alguém que você espera uma mudança na vida dessa pessoa e às vezes essa mudança não acontece. Mas se você tem o amor de Deus na tua vida, você vai ter a paciência. O que é a paciência? A paciência, ela é o amor passivo. Você que está esperando uma transformação do teu marido. Você serve a Deus, mas ele não serve a Deus. Já se passaram tanto tempo, você tem orado. E às vezes dá vontade de você desistir. Não, mas se você fizer isso, se você desistir dessa pessoa, o amor de Deus não vai estar em você. Eu pergunto para você, quantas vezes você errou? Quantas vezes você falhou com Deus? Alguma vez ele te abandonou? Algumas vezes ele desprezou você por você se manter naquela atitude de rebeldia? Não, porque o amor de Deus era o amor paciente. É o amor que tudo sofre. É o amor que tudo suporta. É o amor que é aquele amor que Jesus tinha na vida dele. Jesus, ele foi desprezado pelos seus, mas nem por isso ele deixou de amar. Jesus, ele foi negado pelo apóstolo Pedro. Quando Pedro foi questionado se ele era um dos tais, ele disse, não, nem eu conheço ele. Mas veja o amor de Jesus. Quando Jesus ele ressuscita, ele aparece novamente a Pedro. Justamente aquele que o havia negado. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, vai e apacenta minhas ovelhas. O que Jesus queria levar Pedro a refletir é que o amor, ele é paciente, irmãos. Jesus teve paciência com Pedro. Quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus foi paciente com Pedro. Jesus simplesmente disse, não faça tal coisa, embainhe a tua espada, não é necessário fazer isso, porque se eu quisesse, eu pediria, meu pai mandaria uma legião de anjos aqui para me ajudar. Jesus, ele não criticava as pessoas, porque ele era paciente. Enquanto os fariseus criticavam os samaritanos, criticavam as mulheres pecadoras, Jesus fazia refeição com eles. Era um amor paciente. Jesus olhava para aquelas pessoas e via a possibilidade delas mudarem. Jesus olhava para aquelas pessoas e via que elas tinham chance de mudança de vida. Só bastava uma oportunidade, alguém para conversar com ela. Ali no poço de Jacó, Jesus se encontrou com uma mulher. Os judeus, além de não se dar com os samaritanos, eles não conversavam com uma mulher em público. Mas Jesus se aproximou daquela mulher. Aquela mulher ficou tão admirada. Uma mulher que era considerada como lixo pelos religiosos. Uma mulher que era considerada uma pecadora, porque ela já havia tido 5 maridos. Mas Jesus se aproxima dela. Tem aquele diálogo com a mulher samaritana. Porque Jesus via a possibilidade das pessoas mudarem, irmão. Então, o primeiro ingrediente do amor é a paciência. Você tem que ter paciência com as pessoas para elas mudarem. Você não pode ter a atitude, a princípio dos discípulos, que quando estiverem em Samaria, que eles não quiseram receber a palavra, alguém disse, Senhor, manda descer fogo do céu que consuma eles. Não é dessa maneira que devemos nos comportar. O amor paciente é aquele amor sofredor. Eu pergunto, você quer mudança dessa pessoa? Mas o que você tem feito por ela? Você tem sofrido por ela? Você tem orado por ela? Quantas noites você passou orando por essa pessoa? Quanto jejum você fez por essa pessoa? O que você fez por essa pessoa que você quer mudança? Ah, mas eu amo essa pessoa. Mas se ela não mudar, infelizmente, eu vou ter que me afastar dela. Jesus não se afastou de você. Entenda uma coisa que o apóstolo Paulo disse aos Romanos. Que aonde abundou o pecado,
superabundou a graça. Então, quanto mais a pessoa ela é pecadora, maior é o amor de Deus por ela, porque é o amor ágape, é o amor que se doa, é aquele amor que não olha, que não impõe condições. É aquele amor paciente. Nós temos um exemplo na Bíblia, você deve conhecer a história de José. José foi uma pessoa que tinha grandes sonhos, vivia numa família de 11 irmãos. Ele foi perseguido pelos seus irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. No Egito ele se tornou governador, um homem muito poderoso no Egito. Passado algum tempo, houve fome na terra onde os irmãos dele moravam. Foi necessário recorrer ao Egito para buscar alimento. E quando eles chegam lá, José olha para os seus irmãos. Eu imagino aquela cena, seus irmãos chegando ali para comprar mantimento. José, se ele tivesse aquele sentimento egoísta, ele diria: agora chegou a minha vez de me vingar deles. Eles estão nas minhas mãos agora. Às vezes não passa, não é verdade? Às vezes não passa sentimento por nós quando alguém faz o mal pra gente e aquela pessoa precisa da gente, a gente olhar assim: agora chegou a minha vez de me vingar. Isso não é amor. Isso não é de Deus. Isso não provém do coração de Deus. E quando os irmãos de José chegam ali, José ele arma ali uma estratégia, né, para levar seus irmãos ao reconhecerem. Mas o que eu acho interessante de tudo isso, amados, é que quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos ali, eles começam a chorar, arrependidos, quem sabe remorso, arrependimento, não sei, uma mistura de sentimento ali. E José olha para ele e diz: olha, vocês bem que intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção como se vê hoje. José, amado, simplesmente liberou o perdão. Ele foi paciente com seus irmãos. Eles erraram, venderam ele. Mas ele viu que ali havia a mão de Deus. Ele poderia ter se vingado de seus irmãos. Mas o amor dele era paciente. É o amor sofredor. É o amor que se doa. É o amor que tudo suporta, amados. Outro ingrediente, segundo ingrediente do amor divino é a bondade. A bondade é o amor em ação. Nunca age imprudentemente ou insolentemente. A bondade, que é o amor em ação, não é inconsistente, não se ensoberbece e nem se orgulha. Este é o segundo ingrediente do amor divino, a bondade, que é o amor em ação. É aquele amor que nunca age prudentemente. É aquele amor que não se ensoberbece. É aquele amor que não se orgulha. É aquele amor que tem prazer em ajudar, se manifesta através da bondade. Foi o que fez o samaritano. O amor que ele tinha se manifestou através da bondade. Ele se compadeceu daquele homem que estava caído. Do contrário dos religiosos, ele teve cuidado. Ele teve, muitas das vezes, amados, é muito fácil nós ajudarmos alguém. Tem um hino do nosso cenário da Igreja de Deus, que ele fala assim, que é mais simples a um amigo dar amor. É difícil com aquele que nos maltratou. Quando para ajudar alguém que te ajudou é fácil. Para você ajudar alguém que você não conhece, você não sabe quem é. Ou muitas das vezes, segundo nossos critérios, essa pessoa ela pode não ser merecedora. É aí que se manifesta a bondade. Ela não se orgulha. O que você tem, o que você é, foi Deus que te deu. Se você tem um bom salário, se você tem uma boa vida financeira, foi Deus quem te deu. E você vai externar o amor através da bondade, que é o amor em ação.
Primeiro nós vimos o amor paciente, que é o amor passivo. Em segundo lugar, nós vimos a bondade, que é o amor em ação. E em terceiro lugar, é o amor generosidade, que é o amor na competição, não é invejoso ou ciumento. Esse amor aqui, ele se doa também. Se eu quero ter um bom carro, eu quero também que meu irmão tenha. O nosso relacionamento não vai girar em torno de competitividade. O nosso relacionamento vai ser um relacionamento saudável, porque o que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Se eu quero dormir com um cobertor bom, eu quero que meu próximo tenha. Se eu acho difícil caminhar 2 quilômetros para chegar numa congregação, eu tenho um carro, eu tenho que entender que para meu irmão é difícil também. Eu tenho que ajudar essa pessoa também. É o amor generosidade. É aquele amor que ele não é invejoso. Ele não é ciumento, como diz o versículo 4. Aqui que o amor, ele não arde em ciúme. Ele não se ensoberbece. Pelo contrário, ele quer compartilhar. Você lembra que no começo da igreja, no primeiro século, ali havia essas várias manifestações do amor. O amor ali era na prática. O amor não era de palavras. O amor não era somente meras palavras, mas era o amor de Deus. Saudação Zé Eucrício Augusto. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A paz seja contigo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Então o amor é desta maneira. Obrigado pelo irmão estar cooperando conosco aí. Que aquele que é nascido de Deus, ele deve amar. E aquele que ama a Deus, deve amar o seu próximo, porque o amor, ele é na horizontal e na vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então a igreja, ela vivia a essência do amor. O amor na prática. Eles compartilhavam a necessidade dos santos. Mesmo aqueles que não tinham na época, muitos irmãos tiveram seus bens tirados, mas aqueles que tinham 2 propriedades eram generosos. Vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e eles repartiam a cada um conforme a necessidade deles. E não havia entre eles pessoa necessitada. Mas eu quero ler para você aí, talvez alguém que esteja nos assistindo aí, não tenha muito esse conhecimento, né? Outros conhecem de cor, mas eu quero ler para você como foram os primeiros passos da igreja de Deus. Como é que esses irmãos eles viveram naquela época? Como é que eles se relacionavam? Como é que eles viviam a essência do amor de Deus? E nós hoje devemos viver esta essência. Devemos viver este amor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O versículo 32, eu quero ler com você, ao versículo 37. Como foram os primeiros passos da igreja, como viveu a igreja de Deus do primeiro século. Para você entender como é o amor generoso, que é aquele amor em ação. O versículo 32 está escrito assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartiu-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. Então este foi o começo da igreja. Estes foram os primeiros passos que a igreja, quando ela começou, porque ali havia o amor. Mas esse amor ele foi se esfriando ao longo dos séculos. Já no primeiro século, no final do primeiro século, quando é escrito a carta à igreja de Éfeso, nós vemos ali que eles já estavam perdendo o primeiro amor. Era uma igreja em atividade, mas o amor já estava se esfriando. E o próprio Senhor Jesus havia dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Saudações aí ao meu amigo José Maria Pantoja, que Deus te abençoe. Então ali, o amor de Deus será vivido e hoje, cada vez mais, este amor ele vem se extinguindo da vida das pessoas. Mas o que é que falta? É Deus, é o novo nascimento. Como bem frisou aqui o amado Cristo Augusto, que colocou esse texto aqui, que o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Sabe por que as pessoas estão amando menos? Porque elas não estão nascendo de Deus. A religião está gerando cristãos, mas o que é nascido de Deus, eles vão externar este amor na vida das pessoas. A igreja lá do primeiro século, ela foi a igreja fundada por Jesus. Então eles tinham amor porque eles nasceram. Eles não são fruto da religião, eles são fruto do novo nascimento. E eles tinham o amor de Deus. Hoje, quando alguém, ele se diz religioso, mas ele não pratica o amor de Deus, essa pessoa ela não é nascida de Deus. É que o apóstolo Tiago frisou ainda lá. E ele fala mais ainda que se alguém supõe ser religioso, diz ele, deve-se guardar-se incontaminado das coisas do mundo, ele deve refrear sua língua, e ele deve fazer o que mais? Ele fala lá, ele deve praticar a caridade na vida dos órfãos e da viúva. Eu quero reler esse texto aqui, de Tiago, que está no capítulo 1, e o versículo de número 26 e 27. Preste bem atenção no que diz o texto aqui. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus, o Pai, é esta: visitar as viúvas, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então o que o Tiago está dizendo aqui? Visitar os órfãos e as viúvas é você externar, é o amor em ação. É quando você passa a praticar este terceiro ingrediente do amor, que é a generosidade, que é o amor na competição, não é invejoso ou ciumento. Para você que começou a assistir agora, o texto que eu li foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Eu estou falando aqui sobre 9 ingredientes do amor divino. O primeiro ingrediente que eu citei aqui foi a paciência, que é o amor passivo, é aquele amor que não tem pressa, é o amor sofredor, é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O segundo, a bondade, que é o amor em ação, é o amor que nunca age imprudentemente ou insolentemente, não é inconsistente, não se soberbece ou se orgulha, é como aconteceu
no texto que eu li de Atos, os irmãos que tinham propriedades não se orgulhavam da sua riqueza, mas eles repartiam com as pessoas segundo a sua necessidade. E o terceiro ingrediente que eu li aqui, justamente a bondade, que é o amor em ação. É aquele amor que não se orgulha, né? Perdão, a generosidade é o amor na competição, não é invejoso ou ciumento. E o quarto ingrediente para se manifestar o amor é a humildade. A humildade, irmãos, é interessante, aquele amor escondido. Uma coisa interessante nós devemos entender, amados. Jesus ensinou que quando dermos oferta, nós não devemos tocar trombeta diante de nós. O amor que é expresso aqui pela humildade é aquele amor escondido. É aquele amor que você ajuda as pessoas e você não coloca no cartaz lá, e você não sobe lá no púlpito e diz: olha, irmão, eu doei tanto para fulano. Não. É aquele amor escondido. O que dá a tua mão esquerda, não deixa que a tua direita veja. Este é o amor humilde. É outro ingrediente aqui do amor, que é a humildade. O amor escondido não se ostenta, não se torna público, trabalha e depois recua. Porque existem pessoas que muitas das vezes elas até manifestam o amor, mas tudo que elas fazem, elas acabam cobrando depois. Elas acabam exigindo glória. Eu tenho um exemplo de um irmão nosso aí, aqui da nossa congregação, que ele sempre gostou de ajudar, além das suas ofertas que ele contribuía, e outras ajudas da igreja, como viagem e tal, de pastores. Ele gostava muito de ajudar, mas uma coisa ele pedia: irmãos, eu não quero que cite o meu nome que eu ajudei. Eu quero que a minha contribuição fique no anonimato. Eu quero que a minha ajuda somente Deus veja. Eu achava interessante isso, amado. Porque esse amor, ele não é aquele amor orgulhoso. É o amor humilde. É o amor escondido. É aquele amor que você vê na prática. Às vezes você não dá, alguém pode não dar muito valor àquele irmãozinho que está lá no banco, está lá atrás, mas é o amor escondido. É aquele amor que ele dá, ele ajuda, mas depois ele recua. Quando ele vê que ele vai sair na manchete, que alguém vai destacar ele recua, porque ele não quer ser reconhecido. É interessante esse amor, amado, que é o amor humilde. É o quarto ingrediente do amor. Ele não se ostenta, não se torna público, trabalha e depois recua. Então é a quarta maneira de você manifestar o amor. A quinta é a cortesia. É o amor na sociedade. Não se porta com indecência, é sempre gentil, fica à vontade com todas as classes, nunca é rude ou indelicado. Eu já falei para vocês aqui que Jesus, ele demonstrava esse amor cortesia, A cortesia, que é o amor na sociedade. Ele se relacionava com qualquer tipo de pessoas. Você não vai encontrar Jesus discriminando as pessoas, pelo contrário. Quanto mais elas eram erradas, mas ele se aproximava delas. E ele mesmo, quando criticado, ele disse: eu não vim buscar os sãs, eu vim buscar pecadores. Porque os sãs não precisam de médicos, doentes sim. Jesus via naquelas pessoas a possibilidade de mudança. E ele se aproximava daquelas pessoas. Aquela mulher pecadora, que derramara seu vaso de alabastro para ungir os pés do mestre. Aquela mulher que ofereceu tudo o que tinha. Aquele dono da casa disse: se ele soubesse quem é esta mulher,
Se ele soubesse os atos que ela pratica, a classe a qual ela pertence, certamente ele a expulsaria. Jesus disse, não, Simão, não é desta maneira. Não é desta maneira que se trata as coisas. Porque quando se ama muito, muito se oferece o perdão. Esta mulher me recebeu da melhor maneira possível. É dessa maneira, amados, que Deus se agrada. É quando nós oferecemos aquilo que nós temos com humildade, com sinceridade. E Jesus se relacionava com essas pessoas. A Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, ele disse, desce, Zaqueu, hoje eu quero pousar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. A Mateus, que antes era Levi, o nome dele, também cobrador de impostos, Mateus, vem e segue-me. E quantas pessoas Jesus, ele chamou para o seu ministério? Pessoas erradas, pessoas que estavam à margem da sociedade, a mulher samaritana, pessoas leprosas, a mulher com fluxo de sangue, porque ele não era orgulhoso. Ele não se portava com indecência. Ele não se aproximava das pessoas e criticava. Hoje, às vezes, nós temos algumas pessoas que não têm o amor de Deus. Elas acabam olhando para outras pessoas e julgando, criticando essas pessoas. Elas olham para as pessoas condenando-a. Muitas das vezes, uma pessoa que é viciada em drogas, ela não quer pregar para ele. Muitas das vezes, uma pessoa que é homossexual, ela não quer pregar para ele. Não quer manifestar o amor. Você acha que essa pessoa é menos merecedor do amor de Deus do que você? Jesus morreu por todos, sem exceção. Ele pode não concordar com a atitude das pessoas, mas ele a ama. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós, como servo de Deus, você como servo de Deus, você tem que manifestar esse amor na vida das pessoas. Este amor na sociedade é um amor que não se porta com indecência, é sempre gentil, fica à vontade com todas as classes, nunca é rude ou indelicado. É o que está no versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, ele não se irrita, não suspeita mal. É o amor de Deus, é o amor ágape. Está no versículo 5 do texto que eu li de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então esse amor cortesia, ele não se porta com indecência. Ele não busca só seus interesses, mas os interesses de outrem. Ele não olha. Eu conheço tantas pessoas hoje que vieram lá do mundo das drogas, que vieram de uma vida de álcool. Eu tenho testemunho de uma pessoa muito próxima de mim, que há tantos anos orando por aquela pessoa, jogada no álcool, na bebida, na prostituição. E aquela pessoa, chegamos a pensar que talvez não tivesse solução. Mas Deus tirou do lamaçal do pecado. Deus firmou seus passos sobre a rocha e hoje ele está para testemunho de que Deus não abandona a pessoa. Mesmo ela estando no erro, mesmo ela estando lá, Deus continua amando, Deus continua chamando, Deus continua dizendo através de Jesus Cristo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E você? Está disposto a bater na porta de alguém? Se alguém te chamar para atender, você está disposto a demonstrar esse amor que você tem de Deus na tua vida? Jesus está pronto para fazer isso. Jesus no Calvário ali, sendo morto, minutos antes de sua morte, 2 ladrões estavam à sua direita e à sua esquerda. E um começou a zombar, dizendo,
Salvou tantas pessoas, salva-te a ti mesmo agora. Mas o outro disse, tu não sabes o que falas. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele está aqui, mas ele é inocente. E aquele homem, aquele marginal, que estava sendo ali condenado, sentenciado à morte pelos seus crimes, ele olha para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que amor é esse, amado? O amor que não mede o tamanho do pecado. Um amor que não impõe condições. O amor que está pronto para se doar no momento em que alguém precisar de ajuda. Assim deve ser o amor nosso para com o próximo. Se alguém precisar, mas ele já me fez tanto mal, essa pessoa já me causou tanto dano, essa pessoa já me enganou, essa pessoa já cometeu tantos erros, não importa, amados. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Perguntaram os apóstolos. Jesus disse, e eles disseram, 7 vezes? Jesus disse, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. É o amor de Deus, esse amor que se doa, esse amor que perdoa. Então o sexto ingrediente do amor divino é a abnegação. É o amor em essência. Nunca é egoísta, irritado ou amargo. Busca somente o bem dos outros. Não se vinga ou busca vingança. Esse amor aqui, a abnegação, ele sofre. Sabe aquele dia que o vizinho jogou lixo no teu quintal? O que você fez? Você devolveu para o quintal dele? Ou você levou para o local para que o carro do lixo pudesse levá-lo? Sabe aquele dia que alguém fez mal para você, o que você fez? Você deu outra face? Jesus disse que se alguém nos ferir na face direita, devemos dar outra para ele. Não significa literalmente que você vai dar o seu rosto para ser batido, não. Essas palavras, elas têm um outro significado. Significa que se alguém fizer o mal para você, você deve retribuí-la com o bem. É outra face. Não é pagando o mal com o mal que nós vamos progredir na vida cristã, mas é pagando o mal com o bem. É o que foi ensinado. Lá em Provérbios está escrito, e os apóstolos repetiram, Jesus também falou, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo assim, amontoarás brasas sobre sua cabeça. Quando alguém te faz o mal e você retribui com o bem, você não está perdendo nada, não. Você está só ganhando. Porque você está demonstrando o amor de Deus que está na tua vida. Você deve amar as pessoas não pelo que ela te faz, mas pelo que ela é. Nunca ame alguém pelo que ela tem ou pelo que ela faz, mas pelo que ela é. Ela é a imagem e semelhança de Deus. É o nosso próximo. Esta pessoa, ela merece a nossa atenção. E mesmo que ela, humanamente falando, não mereça a nossa atenção, nós devemos dar atenção para ela. Porque Jesus é assim. Jesus falou que Deus faz com que o sol nasça sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Deus abençoa a todos. E nós também devemos ter este amor, abnegação, que é o amor que não se vinga, é o amor na essência, não é egoísta, não se irrita e não é amargo, não busca somente o bem dos outros, não se vinga ou busca vingança. Ele não suspeita mal, ele não busca mal. Quem somos nós para nos vingarmos de alguém? Diz a palavra que nós devemos colocar diante do Senhor as nossas queixas. Não vos vingueis uns dos outros, diz as Escrituras, porque a vingança pertence a Deus. Está escrito, eu retribuirei. Se essa pessoa que te fez o mal tiver de pagar, ela vai prestar conta com Deus. Não queira você se vingar dessa pessoa, porque você não vai ter um amor abnegado.
Porque este amor, abnegação, ele não se vinga, ele não busca vingança. Se você buscar vingança, você vai estar tomando o lugar de Deus. Porque ele disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Você tem fé? Você crê nesta palavra? Então ali a tua fé é o amor. E o teu amor é esta palavra. Que a vingança pertence a Ele. Ele vai retribuir a cada um. Se alguém te fez o mal, se você sofreu o dano de alguém, e você está tendo dificuldade de perdoar essa pessoa, perdoe. Não porque ela merece, mas pelo amor que está em você. Se você é nascido de Deus, perdoe pelo amor que está em você. Pelo amor que está dentro de você, pelo que você é. Porque você é nascido de novo. Perdoa essa pessoa. Perdoa teu marido. Perdoa tua esposa. Perdoa teu filho. Perdoa teu colega. Perdoa tua mãe. Perdoa teu pai. Não importa quem seja. Doe o perdão, libere o perdão. Se você não liberar o perdão através do amor, você pode perder a tua salvação. O próprio Jesus falou isso. E eu quero ler para você esta palavra que Jesus falou em Mateus, no capítulo 6, para você entender que você tem que perdoar. Você tem que liberar o perdão para essa pessoa. Mateus capítulo 6, o versículo de número 15, se não me foge a memória, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Palavra de Jesus. Palavra do nosso Mestre. Palavra daquele que é quem você segue. E ele disse em outra parte, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais também. Se ele ensinou que nós devemos doar o perdão, nós devemos fazer isso. Não adianta nós obedecermos os mandamentos de Deus se não obedecemos ao que ele manda. Tiago diz que se alguém guarda o mandamento, mas tropeça em um só ponto, ele é culpado de todos. Então, se você é guardador do mandamento de Deus, 4 mandamentos são relativos a Deus, 6 são relativos ao homem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você quer se salvar? Você quer receber o perdão de Deus? Então libera o perdão. Libera o perdão, amados. Se você tinha um pensamento contrário, até hoje, esta palavra chegou na tua vida hoje. Que ela possa descer ao teu coração e que você possa liberar o perdão para que você possa alcançar o perdão de Deus. Do contrário, a tua fé é morta. Do contrário, a tua fé não vai poder te salvar. Que Tiago perguntou, pode a fé salvar alguém? Somente a fé não. Porque a fé, como eu já li lá no começo, que dessas três, a maior fé, a esperança e o amor. Porque a fé, ela vai passar. Quando se concretizar aquilo que é real, não vamos precisar mais da fé. A esperança, ela vai se concretizar. Não vai ser mais necessário, porque aquilo que agora vemos em parte, viveremos a realidade, será algo real, não será mais algo abstrato. Porém, o amor, ele permanece. Lá no reino de Deus, o amor vai continuar. Vamos continuar nos amando uns aos outros. Mas você só vai entrar no reino de Deus se você liberar o perdão. Porque só vai entrar no reino de Deus aquele que for perdoado. E Jesus foi bem claro. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará.
Então você tem que liberar o perdão. Libere o perdão nessa manhã. Se esvazie. A culpa é o lixo. Se nós continuarmos acumulando esse lixo em nossas vidas, elas irão nos prejudicar. O escritor aos Hebreus nos ensina que nós não devemos armazenar em nós nenhuma raiz de amargura que nos perturbe, para que não sejamos afastados da graça de Deus. Quando alguém, ela não tem esse sentimento de abnegação, quando ela tem o sentimento de vingança dentro dela, ela armazena dentro dela aquilo que é mal, ela está se afastando da graça de Deus. E ela corre o risco de perder a salvação. Ela tem que estar com a fé alicerçada em Cristo. Ela tem que ter o amor, esse amor abnegado, esse amor que sofre, esse amor que não quer se vingar. O amor na essência é o amor abnegação, é o sexto ingrediente do amor divino. O sétimo ingrediente do amor divino, isso aqui é muito interessante. Você que trabalha numa empresa, você que tem contato direto com as pessoas, você que vive em família, você que convive com amigos. O sexto ingrediente do amor divino é o bom humor. Eu pergunto para você, você deu bom dia para alguém que estava do teu lado hoje? Você abriu um sorriso para essa pessoa hoje? Você já ligou para um amigo e disse, bom dia, paz seja contigo? Você já passou mensagem para alguém desejando uma jornada de paz nesse dia? Você já sorriu hoje? É o amor, bom humor. O amor com disposição. Nunca se irrita, nunca se ressente. Este amor aqui, ele está sempre alegre, está sempre sorrindo, está sempre feliz. É o amor de Deus. É quando a pessoa ela olha para você, ela diz, eu gosto de ver esta pessoa. Porque não importa a circunstância que ela esteja passando. Ela está sofrendo, mas está rindo. É muito comum as pessoas postarem em grupos, né, na internet, foto de pessoas ali que estão, muitas das vezes, sem os braços, sem as pernas, mas estão alegres, estão felizes. Porque o amor que tem nelas é o amor divino. E você? Você tem um bom humor? Você acorda alegre? Você acorda feliz com as pessoas? Ou você acorda chutando balde, como diz o ditado popular? Ou você acorda de mau humor? O amor, ele tem que ser desta maneira. Tem que ser externado com um sorriso. Tem que ser externado com um aperto de mão, com um abraço. Um abraço faz tão bem às pessoas. Você já abraçou alguém que está próximo de você hoje? Se você ainda não fez, faça isso. Porque o amor de Deus vai irradiar a vida da pessoa. Às vezes nossos vizinhos estão tristes, estão passando por um problema. E você chega lá, dá um bom dia. Você chega lá e dá a paz a esta pessoa. Paz seja nesta casa, paz seja contigo, meu irmão. E aquela pessoa vai dizer, você vai perguntar, está tudo bem? Ela vai dizer, olha, não está, mas agora com a paz que você me deu, com esse teu sorriso, tudo melhorou. Você pode melhorar o dia de alguém e você pode piorar o dia de alguém também. Vai depender da forma como você vai se apresentar a esta pessoa. Ou com um sorriso alegre no rosto, ou com o rosto fechado. O sábio Salomão diz que o coração alegre lhe aformoseia o rosto. Então, se o teu rosto é um rosto alegre, é um rosto formoso, se o amor de Deus está dentro do teu coração, o teu rosto vai ser um rosto alegre. As pessoas vão olhar e vão ver em você um rosto alegre. Mas como podemos nós dizer que temos o amor de Deus, se vivemos sempre com a cara fechada? Se negamos sorriso para alguém, se alguém não vê o sorriso no nosso rosto, se não há um bom humor em cada um de nós, se não há palavras, sabe, em nossos lábios, como podemos dizer que temos amor? Este amor é importante, é o bom humor, que é o sétimo ingrediente, o bom humor. O amor
com disposição, nunca se irrita, nunca se ressente. Mesmo que alguém nesse dia venha falar uma palavra que vai te machucar, mas você vai dar um sorriso para ele e vai dizer: eu te amo também. Esta pessoa ela vai ter uma postura diferente ao querer tratar você mal. Faça como Jesus, que mesmo as pessoas cuspindo no seu rosto, mesmo as pessoas lhe lançando injúria, mas ele olhou e disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Era o amor de Deus que estava nele. Não sei quantos de vocês conhecem, aqui no Brasil temos, eu já li vários livros dele, Dr. Augusto Cury. Ele conta em um dos seus livros que ele era ateu, ele não cria em Jesus da forma como as pessoas pregavam. Porque ele achava que era impossível uma pessoa suportar tantas afrontas e ainda assim ter aquela disposição, aquele bom humor. Paz seja contigo, Maeve. Saudações aí ao ministro Joel, seus irmãos de Oriximiná. Que Deus abençoe. Ele não acreditava, ele passou a estudar a pessoa de Jesus. E ele foi convencido. Ele passou a estudar a mente. Ele, como psiquiatra, psicólogo, ele começou a estudar. Ele descobriu que Jesus é um ser fantástico, ele existiu de verdade. Ele diz em seu livro que se tornou um cristão porque, pelo que Jesus fez, pelo que ele era, demonstrava amor, uma simpatia pelas pessoas. Ele não tratava as pessoas com aspereza. Ele respondia à altura quando as pessoas lhe perguntavam. Estava sempre de bom humor, porque o amor que estava nele era o amor de Deus. Jesus foi o maior exemplo de amor entre nós. Cuspiram no seu rosto, crucificaram numa cruz, mas mesmo assim, ele amava as pessoas. E tem um texto na Bíblia que diz que ele amou seus discípulos desde o começo até o fim, os amou. Como eu já falei, Pedro cometeu erros, Judas o enganou. Outra coisa linda que eu acho do amor de Jesus, não sei se você já observou isso, é quando ele está no Getsemane, ali naquela noite, que Judas leva os soldados para prender Jesus. Esta frase ela me comove, irmãos, porque quando Jesus está ali, Judas se aproxima dele. E quando Jesus olha para Judas e diz: o que vieste fazer aqui, amigo? Interessante, né? E às vezes até intrigante para o ser humano pensar dessa maneira. Uma pessoa que traiu Jesus, uma pessoa que vendeu a ele, e ele diz: o que vieste fazer aqui, amigo? Jesus não estava sendo falso, não. Jesus não estava com demagogia para Judas, não. Ele estava sendo sincero. Eu pergunto a você: você é capaz de chamar a amigo a alguém que te faz o mal? Você é capaz de tratar como amigo aquela pessoa que te causou prejuízo? Aquela pessoa que te fez algo que talvez você diga: eu não consigo perdoar essa pessoa. Mas se você tem o amor de Deus na tua vida, você vai perdoar. Porque o amor de Deus não impõe condições. O amor de Deus, ele simplesmente perdoa. Quando você se aproximou de Deus e pediu perdão de Deus, ele não leu num livro de juízo lá não, os teus atos passados não. Mas ele resolveu lançar os teus pecados na profundeza do mar. Todos os nossos erros, todos os nossos atos. Diz o apóstolo que estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a graça é o amor de Deus derramado em nossas vidas. É o amor que se apresenta para nós, não impondo condições. Deus não olha, Deus não leva em consideração que está escrito o tempo de ignorância do homem. Se a pessoa resolve mudar, Deus está pronto para perdoar esta pessoa. Então este é o amor de Deus. E você tem que demonstrar esse amor.
O oitavo ingrediente do amor divino é a justiça, o amor na conduta. Odeia o pecado, nunca se alegra quando os outros erram. Sempre se alegra com bondade para com os outros. Sempre demora a se expor. Está sempre ávido por crer no melhor. Sempre tem esperança. Sempre suporta tudo. Este amor aqui, justiça, é um amor muito importante. É o amor na conduta. É aquele amor que não se alegra quando os outros erram. Você conhece a frase, quando alguém erra, alguém diz assim, bem feito. Você já ouviu essa frase? Essa frase não é de Deus. Porque quando alguém usa esta frase, ela não está praticando aqui o oitavo ingrediente do amor divino, que é a justiça. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Se eu não quero perder um emprego, se eu não quero bater o meu carro, se eu não quero ter prejuízo algum, eu também não quero que o meu próximo tenha esse prejuízo. Pelo contrário, eu quero que ele cresça, eu quero que ele prospere. A Bíblia diz, se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. A Bíblia nunca nos manda nos alegrar com a queda dos outros, mas se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Esse ingrediente que é a justiça, que é aqui, é o oitavo elemento do amor divino, ele age dessa maneira. Ele não se alegra com a injustiça, que está o texto aqui, mas folga com a verdade. Se alguém erra, se alguém cai, ele vai lá e estende a mão. Mesmo sendo o inimigo, mesmo sendo uma pessoa errada, você vai estender a mão para ela. E você vai dizer, eu estou aqui para te ajudar. Você lembra que quando Adão pecou, o amor de Deus já estava lá, porque o apóstolo Pedro diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Adão peca. Deus poderia muito bem ter dito, olha, Adão, eu te avisei, Adão. Eu te avisei que tu ia pecar. Agora não vou te ajudar mais. Mas quando Deus chega lá no Éden, que diz, Adão, onde tu estás, Adão? Adão diz, Senhor, eu ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Adão, ele chega, quando Deus chega com Adão, Adão está vestido do quê? De folhas. Eles tomaram folha e fizeram para si vestimenta. O amor de Deus é tão grande, amados, que se compadeceu dele. Deus sabia que aquelas folhas iam secar. Deus sabia que logo a sono deles ia estar aparecendo novamente. Deus então faz vestimenta de pele de animais para ele. Uma vestimenta duradoura. Aquela vestimenta ali, amados, ela já tinha uma tipologia muito grande. Ela tipificava o amor de Deus. Escrevendo, o sábio Salomão em Provérbio diz que o amor, ele cobre multidão de transgressões. Quando Jesus lançou aquela pele daquele animal sobre Adão, ele estava cobrindo com o seu amor, com a sua graça. Deus não se alegrou com a queda de Adão. Assim devemos ser nós, amados. Não devemos nos alegrar com a derrota, ainda que sejam nossos inimigos. Não devemos nos alegrar, não. Nunca deve sair dos nossos lábios a frase bem feito. Nunca deixe de sair dos teus lábios, isso não é de Deus. O que é de Deus é aquele amor que se compadece. É o amor benigno. É o amor compassivo. É o amor paciente. É o amor em ação. É aquele amor que está dentro de você, o amor de Deus. Pois aquele que é nascido de Deus, esse ama. Porque Deus é amor. E o amor é isso, amados. Amor não é um simples sentimento. O amor, se não tiver ação, é um amor inativo, é um amor infrutífero.
E eu quero que você reflita nessas palavras, para que a partir de hoje você possa externar o teu amor àqueles que precisam. O nono ingrediente do amor divino, e é o último para nós finalizarmos, é a sinceridade, é o amor na profissão. Nunca se orgulha, nem se soberbece, não é hipócrita, sempre é honesto, não deixa impressão, somente o que é estritamente verdadeiro. Nunca é altivo, não se irrita de modo passional, nem pensa em cometer erros. É sempre justo, alegre e verdadeiro. Sabe como silenciar, tem muita confiança, está sempre presente. Então esse aqui, a sinceridade também, é o nono ingrediente pelo qual você pode demonstrar o amor. Você tem que ser sincero, mano. Ser sincero é algo muito difícil. Muitas das vezes, a pessoa ela prefere ser um lisonjeador do que ser sincera. O lisonjeador é aquela pessoa que se aproxima de você com palavras fingidas para te agradar. E o sábio Salomão já dizia: mais vale ouvir a repreensão do sábio do que a canção do tolo, porque a pessoa que ama, ela é sincera. A pessoa que ama, ela não vai dar rodeios, ela vai ser sincera nas suas palavras, ela não vai deixar uma má impressão, ela vai deixar a imagem real das coisas, ela é realista, ela fala a sinceridade. Quando alguém mente para querer ajudar alguém, ela não ama. Ah, porque eu amo fulano, eu vou agir dessa maneira, eu vou mentir aqui porque eu não quero entristecer alguém. Não. Lembre-se do que disse Salomão: mais vale a palavra, a repreensão do sábio do que a canção do tolo. Se a pessoa repreende, é porque ela ama. É porque ela ama. Deus nos repreende. Está escrito em Hebreus: que filho há que o pai não repreenda? Se está sem disciplina, é porque não sois filhos. Porque eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Quando Deus nos corrige e está sendo sincero, o amor de Deus é sincero. O amor de Deus não acoberta nossos erros, não. Se Ele nos castiga, se Ele nos repreende, é porque o amor de Deus ele é sincero. Ele visa o nosso bem. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 em diante, está escrito lá que Deus não repreende nem castiga de bom grado os filhos dos homens. De forma alguma. Ele só está sendo sincero. Ele só está sendo justo. Ele nos repreende porque Ele quer o nosso bem. Então, este amor, que é o amor sincero, é o amor na profissão. É o amor que nunca se orgulha, nem se ensoberbece. Não é hipócrita, ou seja, não é fingido. É muito difícil você conviver com uma pessoa hipócrita, uma pessoa fingida, uma pessoa que fala somente coisas para te agradar e não é sincera. Essa pessoa não te ama. Porque se ele te amasse, ele te falaria a verdade. Ainda que essa verdade viesse te machucar. Mas depois você ia entender. A pessoa me falou, aquelas palavras foram duras, mas foram certas. Do que adianta alguém te falar palavras que agradem, e lá na frente você vai ver, se aquela pessoa houvesse me falado a verdade, porque palavras doem, às vezes palavras sinceras doem. Jesus era sincero. Algumas pessoas disseram, mas Jesus era muito direto, e era direto mesmo. Ele falava a verdade. Ele disse isso lá em João, a Pilatos. Quando Pilatos pergunta, és tu rei dos judeus? Ele disse, eu para isso nasci, eu para isso vi o mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo que é da verdade ouve minhas palavras. Ele falava a verdade. Ele não falava palavras para agradar alguém, mas porque ele amava. Porque ele queria ver as pessoas sentirem de dentro a sinceridade. O que ele falava eram palavras sinceras, porque o amor dele era sincero.
Então a sinceridade é o nono ingrediente do amor divino. A sinceridade, sermos sempre sinceros naquilo que nós falamos. Ser honesto, não deixar impressão, somente o que é estritamente verdadeiro. Nunca é altivo, nunca se irrita de modo passional, nem pense em cometer erros. É sempre justo, alegre e verdadeiro. Sabe como silenciar, tem muita confiança, está sempre presente. Então, para finalizar esta mensagem, eu quero reler novamente com vocês do versículo 8, que diz assim, do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Quem sabe até hoje você pensava ao contrário do que a palavra falou aqui. Quem sabe você agia como menino, como criança. Eu vou me vingar, eu vou tirar a forra, eu vou atrás. Não. Se o teu pensamento era como menino, se você falava como menino, se você sentia como menino, se você discorria como menino, mas hoje chegou o tempo de você ser homem, de você ser mulher. E quando isso acontecer, diz aqui o apóstolo, eu acabei com as coisas de menino. Quem sabe algumas atitudes que você tomava até hoje eram atitudes imaturas, eram atitudes infantis, mas a partir de hoje você vai chegar à maturidade, você vai chegar à altura de um varão, de uma varoa perfeita em Deus. Já é tempo, como diz o escritor aos Hebreus, quando devia já ser mestres, mas ainda necessitais como criança de leite. A partir de hoje você não vai ser mais criança. Você não vai pensar mais como criança. Você não vai pensar como alguém imaturo, não, mas com maturidade, porque você vai chegar a ser homem. Você vai chegar a ser alguém maduro e você vai acabar com essas coisas de menino. Quem sabe qualquer palavrinha tirava o teu bom humor. Quem sabe qualquer coisa que lhe fizesse, você ficava retraída com a pessoa. Você ficava amargurada. Você ficava ressentida. E nós aprendemos aqui nesta manhã que o amor, ele não é assim. O amor, ele não guarda para o outro dia. Você pode se irar. A Bíblia te dá permissão para isso. Diz o apóstolo Paulo, irai-vos, irmãos, se não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa, amado? Se irar é humano. Todos nós nos iramos. Mas você não pode deixar essa ira descer ao teu coração e você deixar para amanhã. Deixar para depois, para pedir perdão e para doar perdão. Perdoe hoje. Perdoe hoje, porque o amor é de Deus. Não deixe esse sol se pôr hoje, enquanto você está com essa ira no seu coração. Se você tem alguma coisa contra alguém, diz a palavra de Deus, vai ter com ele. Vai ter com essa pessoa. Mas você pode estar dizendo, mas irmão, é ela que tem que vir até mim. Mas se é você que quer doar o perdão, procure-a. Doe o perdão a essa pessoa. Nós temos que perdoar. É comprovado que quando não liberamos o perdão, quando armazenamos em nosso ser a amargura, nós temos várias doenças hoje têm surgido por conta de amarguras armazenadas no nosso ser. Doenças psicossomáticas como dores de cabeça, dores de lombar, dores nos nervos, infartos, gastrite nervosas e outras doenças psicossomáticas que são resultados de armazenarmos amargura em nosso coração. Nosso coração não foi projetado para guardar amargura, foi projetado para amar, porque nós somos de Deus, nós nascemos de Deus,
Muitas pessoas não são curadas porque não sabem liberar o perdão. Quantas pessoas que sofrem uma enfermidade e têm orado, têm gastado com os médicos, e o médico não descobre, não sabe o que é. Libera o perdão. Perdoe aquela pessoa que te ofendeu. Libera, tira essa amargura que está no teu peito. Tira esta raiz de amargura. Libera o perdão. E você vai ver que a cura ela vai chegar na tua vida. Ela vai acontecer. Muitas das vezes você tem pedido e quem sabe Deus não tem ouvido a tua oração. E se Deus não perdoa o pecado de alguém, não pode ouvir a oração dessa pessoa. Em Isaías 59 está escrito que os braços de Deus não estão encolhidos para que não possa nos abençoar. Nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus, diz o profeta, é o pecado. E se você não libera o perdão, teus pecados não são perdoados. Jesus falou, se não perdoardes aos homens suas ofensas, vosso Pai também não vos perdoará. Então libere o perdão e a cura vai chegar. Libere o perdão e a tua vida vai mudar. A tua vida vai ser transformada. Você vai passar a viver uma nova experiência com Deus. Passe a amar mais, se doe mais. Libere-se mais. Esse rosto aí, um rosto amargurado, um rosto sofrido. É um rosto que não tem um sorriso. O coração alegre é famoso o rosto. Se você liberar o perdão, você vai ter um coração alegre. E o teu rosto vai ser um rosto que as pessoas vão olhar e vão dizer, essa pessoa verdadeiramente, ela tem o amor de Deus. Porque o que nos identifica é o amor de Deus. Já falei outras vezes aqui, vou repetir novamente, Jesus falou que nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiver de amor uns para com os outros. E o texto prossegue dizendo aqui, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior destas é o amor. Este é o amor de Deus. Todos os mistérios serão desvendados. Toda a ciência ela vai desaparecer. Não adianta sermos sábios. E a Escritura diz, não seja sábio teus próprios olhos. Não adianta termos fé, enquanto Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Não adianta termos esperança, que Paulo diz que se esperarmos somente nesta vida, somos mais miseráveis dos homens. Nós temos que incrementar a nossa fé. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 22, ele diz que nós devemos operar a salvação. Nós devemos trabalhar, amados, para que a nossa fé ela não seja uma fé inválida, para que ela não seja uma fé infrutífera, para que ela não venha a ser uma fé sem frutos, porque Jesus disse, eu vos escolhi e vos designei para que varde e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto ele possa crescer cada dia mais. Ele possa ser um fruto para a glória de Deus. Se manifestar naquele dia, quando ele se manifestar, para nos dar a herança incorruptível, nós devemos estar preparados, amando-nos uns aos outros, para que o amor de Deus ele seja real em nossas vidas. Esta é a palavra que eu quero deixar para você nesta manhã. Ana Cordoba, amém, shalom. Paz seja contigo também, minha irmã. Que Deus abençoe e que esta palavra ela possa descer aos nossos corações, que ela possa reinar, que nós possamos acrescentar a nossa fé, o amor, a bondade, que o nosso amor seja um amor vivido por cada um de nós. Nós temos
tido a oportunidade de conviver com pessoas que têm demonstrado o amor de Deus. Que este amor ele possa reinar em nossos corações cada dia mais, para que possamos distribuir aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Que o amor de Deus, que excede todo o teu entendimento, ele possa penetrar o teu coração. Eu quero fazer uma oração encerrando este vídeo. Eu quero orar por você. Se você acha que não tem condições de perdoar, você é aquela pessoa que diz: irmão, eu gostaria muito de perdoar, mas eu não consigo perdoar alguém. E mesmo que eu ofereça perdão para essa pessoa, quando tem outra oportunidade eu quero me vingar dela. Isso não é de Deus. A vingança, ela pertence a Deus. Somente Deus, ele vai tornar justa a tua causa. Você sofreu uma perda, você sofreu uma decepção, você precisa perdoar, amados. Não é uma opção, é essencial. O perdão não é opcional e não deve ser condicional. E quando nós deixamos de perdoar, o apóstolo Paulo escrevendo, aconteceu uma situação na igreja em Corinto que ele estava tratando de tratar o irmão para dentro da igreja. Ele consultou a igreja, os irmãos consultaram ele se deviam perdoar aquela pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos seus ardis. Quando você não perdoa alguém, você está sendo vencido por Satanás. Quando você deixa de perdoar uma pessoa, você está sendo vencido por Satanás. Por quê, amados? Quem sai ganhando nisso é Satanás. É ele quem sai ganhando em toda situação. É ele quem sai usufruindo dessa vantagem. Porque você deixa de perdoar, você está deixando de demonstrar o amor de Deus. É por isso que Paulo fala: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu perdoei, se é que tenho perdoado, olha só, por amor o fiz, na presença de Cristo. Se você vai perdoar alguém, perdoe por amor. Perdoe por amor que você tem de Deus. Não pelo que ela é, mas pelo amor que está em você. Ainda que essa pessoa não queira te liberar o perdão, mas perdoe. Você tem que perdoar. O amor de Deus está em você. O amor de Deus está na tua vida. E você tem que perdoar esta pessoa quantas vezes for necessária. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Perguntaram o discípulo a Jesus. 7 vezes? Não. Não digo somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ali Jesus não estava impondo um limite ao perdão. Ele estava ensinando que não existe limite para perdoar. Os judeus perdoavam 3 vezes. Pedro quis ser bondoso 7 vezes, não. 70 vezes 7. Perdoe quantas vezes for necessário. Perdoe quantas vezes essa pessoa precisar do teu perdão. Perdoe quantas vezes esta pessoa errar. Porque nós não sabemos quantas vezes erramos no dia. E Deus nos perdoa de todas elas. Então eu quero fazer uma oração por você. Se você tem essa dificuldade, eu quero pedir com que o amor de Deus venha a ser derramado na tua vida, no teu coração, para que você possa usufruir cada dia mais da bênção de Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu,
Deus de toda compaixão, Deus grande em amor. Tua palavra diz, Senhor, que Tu nos amou com amor incondicional, com amor eterno, Senhor. Nós queremos também, Senhor, liberar o perdão àquelas pessoas, Senhor, que estão à nossa volta. Assim como o Senhor nos perdoa, diz a Tua palavra, perdoai-vos uns aos outros. E eu perdoo, meu Pai. Eu libero o perdão do meu coração. O meu coração, Senhor, seja para a Tua habitação. O meu coração seja, Senhor, um canal para Ti, Senhor, para habitar o Teu amor. Que nós sejamos a expressão do Teu amor. Eu te peço por esta pessoa que tem dificuldade em perdoar. Quem sabe, Senhor, está com uma amargura no seu coração. Dá condições, Senhor, para que ela venha liberar o perdão, Senhor. Seja a quem for. Não importa o que ela fez. Pai, mas que hoje, neste momento, ela venha tomar uma decisão, Senhor. Deus amado, faz brotar no coração dela o Teu amor. O amor incondicional. O amor ágape, Senhor. O amor que não impõe condições. O amor que não impõe limites, Senhor. Mas que seja o amor real. O amor verdadeiro. O amor que vem de Ti, Senhor. Te peço, meu Pai, coloca o Teu amor nesta família. A harmonia. Repreende todo espírito de discórdia, Senhor. Repreende todo espírito de competitividade. Que haja harmonia nesta família, nesta casa, neste lar, Senhor. Que haja o amor na vida de cada pessoa que está vendo este vídeo, Senhor. Que o Senhor entre neste lar, levando a paz, levando a harmonia, que não haja a guerra, Senhor. Oh Deus amado, nos ensina a amar com amor incondicional. Nos ensina a amar com amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor que excede todo entendimento. Que o Teu amor seja derramado na vida dessa pessoa, Senhor. E que seja retirado todo ódio, toda amargura, todo rancor. Pai de misericórdia, assim eu te peço, Senhor, visita esta pessoa no seu lar, no seu trabalho, que ela melhore o seu relacionamento, Senhor, com a sua família, com os seus filhos. Que sabe, Deus amado, esta pessoa não tinha palavras amáveis, Senhor. Ela não tinha, Senhor, um bom humor, mas que a partir de hoje ela passe a demonstrar este amor, Senhor, através de ações. Ações que comprovem que o amor está no seu coração, o amor divino, Senhor. Oh Deus amado, que em cada um de nós arde este amor, que no meio da Tua igreja, Senhor, em todos os lugares, tanto aqui no Brasil, Senhor, como no exterior, onde quer que esteja a Tua igreja, que possamos viver o amor, Senhor, o amor lá do começo, Senhor. Como diz a Tua palavra, volta ao primeiro amor. Isso que nós queremos fazer, Senhor, voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, Senhor. Que tudo que nós façamos seja feito por amor. Deus amado, é no nome de Jesus que eu te peço. Abençoa nosso dia, nos dá jornada de paz para esse dia. Que a Tua graça seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E não esqueça de uma coisa. Tudo que você fizer, faça por amor, porque o amor de Deus, Ele é tudo em nossas vidas. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.